A pergunta do grande debate de hoje é: a segunda parte da reforma tributária está no caminho certo? 5 minutos para os deputados. Começamos com o relator, deputado Celso Sabino. Por favor, deputado. O governo apresentou uma proposta que segue na direção correta. A mudança da direção da carga tributária no Brasil, prestigiando os empreendedores e prestigiando também a produção. Direcionando essa carga tributária para um momento após a distribuição dos lucros. É claro que chegou e precisa necessariamente passar por um aperfeiçoamento no Legislativo. E é isso que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados. A apresentação do nosso relatório na última terça-feira fez com que a Bolsa do Brasil, por exemplo, disparasse, se descolando de todas as outras bolsas no mundo. Nasdaq caiu, Nova York caiu, Inglaterra caiu e a Bolsa Ibovespa bateu 128 mil pontos. É claro que a calibragem e o afinamento necessário no texto vai passar aí por um processo de aperfeiçoamento na Câmara dos Deputados. O que a gente fez é fazendo os ajustes necessários, trazendo um capital direto para a produção no Brasil para 2023, por exemplo, de 98 bilhões de reais. São 98 bilhões de reais que vão custar a redução da alíquota base do imposto de renda de 15% para 2,5%. Então, ou seja, os empresários, as indústrias, as fábricas, os empreendedores terão esses recursos disponíveis nos seus caixas para distribuir ou para reinvestir. A gente entende também que, além de mais recursos auferidos após o cálculo do imposto de renda, o percentual de distribuição desses lucros também deve ser alterado, fortalecendo ainda mais a produção no Brasil. 98 bilhões de reais que serão utilizados para gerar mais emprego, para novos parques fabris, para novas indústrias, para novos empreendimentos no Brasil. Essa semana, inclusive aqui na CNN, o presidente da Confederação da Indústria da Construção Civil anunciou, após a apresentação do nosso substitutivo, que a perspectiva para o ano que vem seria de dobrar os empreendimentos na construção civil. E todos nós sabemos que a construção civil no nosso país é a indústria que mais emprega, é a indústria que mais contrata. E é muito importante que, nesse momento, os empreendedores que estão nos ouvindo abracem também esse projeto. Entendam que são 98 bilhões que estarão sendo investidos a custo zero. Não vai precisar pagar nenhum juros, nenhuma multa. É o seu próprio recurso, que ao invés de estar nas mãos dos governos, vão poder estar nas mãos das suas empresas e dos seus empreendimentos. No meu entendimento, essa proposta do ministro Paulo Guedes, do governo federal, vai no caminho errado, porque não há mais espaço no Brasil para o aumento da carga tributária. Hoje, o produtor rural já é penalizado, quem empreende no Brasil já é penalizado, a classe média no Brasil paga muito imposto, o trabalhador paga muito imposto. E essa reforma, infelizmente, passa a conta para o contribuinte. Claro que, quando a gente vê o próprio presidente da República falando que quem fez a proposta foi a Receita Federal, e todo o nosso respeito e a nossa admiração à nossa Receita Federal, eles são bons para arrecadar. E o que a gente vê nessa proposta é que vai ter um aumento da carga tributária, penalizando os trabalhadores e os empreendedores, e o efeito dela na nossa economia é nocivo. Vai fazer com que as empresas não possam crescer, e nós estamos vivendo um momento muito difícil na vida das pessoas. Perdemos, com essa pandemia, mais de 500 mil vidas. Se Deus quiser, com a ciência, com a vacina, nós vamos virar a página da pandemia, vamos voltar a uma vida normal, mas o governo federal precisa cuidar do dia seguinte, precisa cuidar de como é que nós vamos dar oportunidades para os 15 milhões de desempregados. E não é aumentando tributação, não é penalizando as empresas, não é penalizando a classe média e a classe trabalhadora. Por isso, nós defendemos uma reforma ampla. Eu respeito muito o deputado Celso Sabino e tenho absoluta convicção que você já melhorou o texto, irá melhorar ainda mais. Mas
eu acredito que nós precisamos de muito mais tempo, de muito mais debate para avançar numa reforma do imposto de renda. Não dá para ser da noite para o dia. No dia que o ministro Paulo Guedes encaminhou para o Congresso Nacional esta reforma, ele mesmo já fez críticas duras na reforma. Então, é um texto que não é consistente. Pode ser melhorado, vai ser melhorado, mas ainda significa aumento da carga tributária. E isso nós não podemos admitir. Bom, estamos alinhados, deputado Baleia. Concordamos que o Brasil não suporta aumento de carga tributária, por isso os números oficiais, a própria CNN, você assistiu na apresentação, mostram que o nosso texto, nosso substitutivo, que vai ser aprimorado ainda com a participação de Vossa Excelência, dos deputados do MDB, com toda certeza, ele já apresenta uma redução de carga tributária líquida de 30 bilhões de reais. O nosso texto já traz essa inovação no texto que veio do governo, só para o capital, só para o setor produtivo, com a redução da alíquota base do imposto de renda de 15% para 2,5%. Não é reduzido em 2,5% não, vai cair para 2,5% a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. A desoneração somada para 2023 já é de 98 bilhões de reais. No cômputo geral, ainda com a tributação dos lucros e dividendos, vai haver uma redução efetiva e líquida da carga tributária sobre as pessoas jurídicas de 30 bilhões de reais. E com a redistribuição que a gente está fazendo, colocando a tributação para o momento pós-distribuição dos lucros, nós estamos desonerando o capital produtivo no Brasil, com o texto que nós estamos apresentando para ser analisado pela Câmara como substitutivo em 50 bilhões de reais. E a gente tem conversado muito, nós fizemos 38 reuniões com vários segmentos da economia, além da construção civil, que já falei, com shoppings, com lojistas, com a indústria de outros segmentos, a indústria de brinquedos, enfim. Fizemos 38 reuniões e a receptividade está sendo muito boa. Quando nós apresentamos, inclusive, esse substitutivo para os líderes na casa do presidente Arthur nesta semana, a receptividade também foi muito boa. Mas é claro, a direção apresentada pelo governo está muito correta de retirar a carga tributária sobre o empreendedor brasileiro, apostando nos empreendedores, nos talentosos empreendedores brasileiros. Mas é claro que nós vamos aperfeiçoar esse texto nos debates, nas discussões na Câmara, inclusive, tenho certeza, com a sua importantíssima contribuição. Sabe, Sabino, que eu vendo essa proposta, ela é tão dura com o Brasil, ela aumenta tanto a carga tributária que eu fico pensando se não é um bode que foi colocado na sala para o governo depois vir com a história da CPMF, que é o pior de todos os impostos. E a gente sabe que o ministro Paulo Guedes gosta da CPMF. Desde o primeiro dia, ele quer fazer a CPMF, que é muito ruim para a retomada do crescimento do nosso país. Eu sou municipalista. Eu acredito que o problema está no município, que nós precisamos apoiar os municípios, os estados, ainda mais agora com o problema de saúde. O pós-Covid, nós vamos ter problemas seríssimos para acolher a população em todas aquelas questões que não foram abordadas e enfrentadas durante a pandemia. O que acontece? A Confederação Nacional dos Municípios soltou uma nota dizendo que 13 bilhões desses 30 bilhões que vão ser perdas de receitas deixam de ser passados para os municípios. Isso é muito ruim. Nesse momento que nós temos que discutir um novo pacto federativo, melhorando os repasses para os municípios e para os estados, nós não podemos penalizar os municípios com 13 bilhões a menos e mais 14 bilhões para os estados. Tanto é que o Concefaz, o Conselho dos Secretários de Fazenda, também fizeram duras críticas a esta proposta. Tenho absoluta convicção, digo novamente, que você vai melhorar o texto, mas ele é tão ruim, ele é tão complexo, ele é tão penoso para a população que me dá a impressão que o governo colocou esse texto para ser reprovado e para vir com a famosa e terrível CPMF.